Shalom, esta é a parte 3 do vídeo. Eu estou falando de Pêssah e a consagração do primogênito. Eu li até, estou no capítulo 13 de Êxodo, eu li até o versículo 16, mas antes eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes. Nós estávamos falando dos pães asmos que se comeria em Pêssah, e que esses pães asmos só poderiam ser comidos pelo povo de Israel ou por um escravo que pertencesse à família, desde que circuncidado. E o estrangeiro que estivesse visitando na casa de um judeu, ele também poderia, se ele quisesse, e desde que ele se circuncidasse. Então, vale a pena lembrar, ao falar da Santa Ceia, que a Santa Ceia é específico para o povo de Deus, é específico para aquele que crê no Senhor Yeshua e que o recebeu na sua vida e que o ama e que segue os seus preceitos, a sua vontade, né? E que a Santa Ceia não é para crianças, por quê? Porque criança, a Bíblia diz, né, que somente o circuncidado poderá participar, né, de Pêssah, do pão asmo. O circuncidado é aquele que tirou a película, né, um envolvimento. No caso ali, nesta época, se referia ao órgão sexual masculino, que era o sinal das gerações, das novas gerações. Essas gerações, elas tinham que ser sem uma película, sem o pecado, que também a circuncisão ela é também símbolo de pecado. É aquilo que esmaga a fonte de vida, porque o órgão sexual masculino, ele produz um líquido que vai formar novas gerações. É o líquido mais sagrado, é o líquido da vida. E a glande, que é esse órgão reprodutor, ela era envolvida por um envelope, né? Que atrapalhava, que trazia e traz até hoje muitas infecções, muitas doenças. Muitas mulheres hoje têm o câncer de colo de útero por causa justamente dessa película que envolve o órgão genital masculino. E estudos já comprovaram que raramente mulheres judias possui o câncer de colo porque seus maridos são circuncidados. Quer dizer, foi retirado aquele invólucro que é prejudicial. Então, a circuncisão, ela representa algo que prejudica. Ela representa algo que traz infecção. Na verdade, ela representa o pecado. O pecado, ele envelopa, ele traz infecções na vida, ele traz morte e enfermidades. Veja que a palavra de Deus disse que somente o circuncidado é que poderia comer do pão sem fermento. Então, hoje em dia, nós temos que tomar cuidado que a palavra de Deus diz que nós temos que discernir o corpo de Cristo. E que muitos, por não discernirem que é o corpo de Yeshua, eles se tornaram doentes e muitos morreram. Ora, crianças não têm condições de discernir. E também não é algo distribuído para todo mundo, que qualquer pessoa que chega ali possa usufruir, porque é para o povo de Deus e para aquele que ingressa como um estrangeiro, pode, mas ele tem que circuncidar. Isto é, ele tem que tirar o pecado da sua vida. Ele tem que fazer parte com o povo de Deus. Então, aquele que aceita Yeshua, que faz parte do povo de Deus, ele pode comer, então, o pão asmo, que é o símbolo da vida do nosso Salvador. Amém? Então, eu quero continuar agora. Eu queria também falar, que eu acabei esquecendo, não, eu creio que isso eu não vou falar, não. Não, isso eu já falei, eu vou deixar para lá. E vou, então, começar a ler o versículo 17, lembrando que eu estou no Êxodo 13, e agora eu vou para o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto
Veja bem, o povo está saindo do Egito. Faraó aceitou que o povo saísse, porque ele não aguentou a pressão de Deus, ele não aguentou as pragas, ele não aguentou a morte dos primogênitos, e ele então cedeu e deixou o povo de Israel. Ora, Deus diz que ele tinha um caminho mais curto para o povo de Israel, para ele chegar até a Canaã, que ele tinha preparado, a terra que vai ter o leite e o mel. Só que Deus, ele vai refletir e ele diz assim: eu não vou deixar o povo ir pelo caminho dos filisteus. Por quê? Filisteus é um povo guerreiro, é um povo combatente, é um povo que vai se opor, porque não vai querer que ele passe na sua terra, e ele vai lutar até o último instante para manter o que ele tem. Nós sabemos que os filisteus hoje são os demônios, é Satanás e seus demônios. É o povo que pertence a Satanás. Eles lutam, eles combatem o povo de Israel, porque eles não querem perder a terra. Eles não querem perder o que eles conquistaram. E Deus, ele disse assim: Deus não deixou aquele povo passar pelo caminho mais curto. Veja que nós saímos do Egito, saímos do pecado, saímos da destruição, saímos da escravidão, saímos dos vícios, saímos da infelicidade. Deus nos resgatou através de Moisés, que é representado pela figura do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Yeshua é o nome de Jesus, né? É o seu nome original. E Yeshua significa Yesh, salvação, e Yad Yavé, o Senhor salva. Então, Yeshua HaMashiach. Mashiach é o Messias. Messias significa ungido. Ungido significa aquele que foi derramado o óleo dele para uma missão, para exercer uma missão diante do povo de Deus, para resgatar o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. Então, nós temos o primeiro Messias, que é Moshe, Moisés. Depois nós teremos um segundo Messias, que será o rei Davi, que seria o segundo ungido. E nós teremos, então, depois tivemos o terceiro e último Messias, o grande Mashiach, o grande mestre, o grande salvador, que veio para nos libertar do pecado, que é Yeshua HaMashiach, que em português é conhecido como Jesus. Então, ele está dizendo que Deus agora nos tirou do Egito, mas que ele não vai deixar a gente ir pelo caminho mais curto. Mesmo que ele tenha um caminho mais curto para nós chegarmos à nossa Canaã, para nós chegarmos ao nosso objetivo, para nós chegarmos ao lugar que ele preparou para nós, para exercermos a nossa cidadania, para exercermos o nosso ministério, para exercermos o nosso sacerdócio real. Mas o Senhor, ele vai escolher um caminho mais difícil, um caminho que vai dar voltas, mas ele tem um objetivo. Muitas vezes a gente quer entrar logo, fica afobado, quer que o ministério venha, quer isso, quer aquilo, e a gente percebe que se a gente entrar nesse caminho mais rápido, o que vai acontecer algo que vai ser descrito aqui no versículo 17. Olha o que está escrito então. Ele diz assim: Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Veja bem, Deus falou assim: eu tenho um caminho bem curto para chegar lá, porque eu quero dar a bênção para o meu povo muito rapidamente. Mas se eu der esse caminho para eles, eles vão encontrar no caminho os filisteus. E os filisteus vão guerrear com eles, e eles vão desanimar. Eles não vão perseverar. Eles vão querer voltar para o Egito. E nós sabemos que quando nós queremos um ministério muito, muito rapidamente, que nós queremos uma bênção muito rapidamente, que a gente não quer começar pela fundação e parar no telhado da casa, essa casa vai cair. Né? E o que vai acontecer? Nós vamos
nos arrependermos, nós vamos nos desanimarmos, nós vamos sofrer tanto por causa da guerra, porque nós não estamos preparados por guerra, porque acabamos de sair de um lugar onde éramos escravos, onde nós não éramos guerreiros, onde nós não estávamos acostumados a lutar contra os nossos inimigos, mas ao contrário, esse inimigo nos massacrava, nos destruía, nos pisoteava. E a gente estava sem nenhuma reação, porque estávamos ligados pela escravidão. Então, o Senhor acabou agora de nos salvar, acabou de nos dar a libertação. Ele não pode nos levar para o caminho mais rápido para a bênção. Ele tem que dar voltas, porque ele vai ter que nos ensinar a lutar. Ele vai ter que nos ensinar a nos amadurecer. Para quando estivermos maduros, nós podemos lutar contra os nossos inimigos, aquele que quer nos derrotar, aquele que quer nos destruir, aqueles, né? E aí sim nós teremos maturidade, nós teremos sido forjados, pouco a pouco. Nós entramos para a escola de Deus, que é a escola do combate, que é a escola de guerra. Nós temos que aprender guerra. Como que nós vamos guerrear se nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, escravos do mundo? Não aprendemos a guerrear. E aos poucos, através do ensino da palavra de Deus, através dos ministérios, a ministério apostólico, dos ministérios proféticos, o ministério pastoral, evangelístico e doutoral, que é o ministério do ensino, nós seremos ensinados pouco a pouco a guerrear. Então, sim, nós poderemos combater, mas nós não podemos entrar antes do tempo, sem esta formação no deserto. Deserto é lugar de formação. Deserto é lugar de aprender a guerrear, de lutar, de destruir os nossos inimigos. E se nós não estivermos preparados a guerrear, nós vamos desanimar e nós vamos voltar para o Egito do pecado, o Egito da escravidão, porque não vamos suportar a guerra. Amém? Então, continuando, e ele vai dizer, então, no versículo 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, porque Deus tinha um objetivo no deserto. Deus sabia que o deserto era um lugar inóspito, difícil, mas um lugar, de segurança para o seu povo, um lugar de escola, de ensino, de provação e um lugar de segurança. Mas aí ele vai dizer assim, continuando, caminho do deserto perto do Mar Vermelho, né? Porque eles tinham passado pelo Mar Vermelho, né? Aí, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Como é interessante essa palavra arregimentados. O que significa isto? Ora, eles saíram como um exército, mesmo que eles ainda não estavam prontos para a guerra, mas eles já estavam em blocos, em pelotões, que seria a palavra mais moderna para hoje. Eles estavam arregimentados, eles estavam departamentalizados, eles estavam organizados. Deus vai fazer algo. O povo de Israel era um, não tinha divisão, não tinha tribo de Judá com tribo de Levi, com Manassés, com Simeão, com Benjamim. Não, era um. Só que agora, depois que sai do Egito, eles vão ser um, sim, vão ser um, mas arregimentados, estandartizados, isto é, dirigidos por uma bandeira. Eles vão estar divididos em grupos, eles vão estar, a sua casa vai estar junto com o seu povo. Como eram 12 tribos, cada tribo deveria então andar junto. A tribo de Judá, todos da tribo de Judá estariam ali com a bandeira de de Judá, com o seu símbolo, com a sua identidade. Todos caminhariam nessa identidade e debaixo de uma liderança. Essa liderança seriam os capitães, os chefes de família, o chefe das casas, os chefes das tribos. E eles estariam sobre essa liderança. E nós vamos ver que Deus vai organizá-lo. Eles não vão andar de qualquer maneira. Eles não vão andar como um boi que estoura na manada, não. Eles vão andar organizados. Organizados. Deus vai determinar quem vai andar do lado de quem. E Deus vai falar, agora a tribo de Judá vai ficar junto. Deus compartimentou
de cada 3 tribos e fez 4 grupos. 4 grupos, um à direita, um à esquerda, um na frente e outro atrás, como se fosse uma cruz, né? Um sinal de mais. Eles andavam assim, e no centro estaria então o tabernáculo com a arca, etc. Eles iriam caminhar assim. Existia, quem seria as 3 primeiras tribos? A primeira tribo seria encabeçada por Judá. Deus já estava profetizando que Judá seria os que avançariam, seriam aqueles que seriam a cabeça, que dali viria Davi, que dali viria Yeshua, o Mashiach. Então, primeiro viria Judá e depois ele vai departamentalizar. Assim é a nossa vida. Nós não andamos de qualquer maneira, nós não andamos soltos por aí, nós vamos andar arregimentados. Cada um onde Deus plantou, aonde nós nascemos. Nós nascemos na tribo de Judá ou nós nascemos na tribo de Simeão. Então, nós andaremos em tribo. Essa tribo, quem é essa tribo? É a sua fé, é a sua comunidade, é onde Deus te inseriu. Deus vai colocar os seus capitães, aquele que vai direcionar. Os capitães hoje são os apóstolos, são os bispos, os pastores e aqueles que Deus levantou para estar na direção. Nós teremos o Moisés, sim, o Moshe. Nós temos um Moshe na nossa vida, e esse Moshe que representou Yeshua, mas também que representa o Espírito Santo, que é aquele que direciona o povo de Deus, nós sabemos, o Espírito Santo. Nós somos direcionados por Moshe, o Espírito Santo, mas nós andamos estandartizados, nós andamos arregimentados em casas, em tribos, com seus devidos capitães, com seus devidos chefes para direcionar. Eu vou parar por aqui e aí eu voltarei na parte 4. Fiquem na paz e shalom.